Olá, gente. Hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha vivência, né? Entre os dois mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material, né? E eu quero falar um pouco como tudo começou, né? Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi a minha mediunidade, digamos, né? Muito nova. Os meus 7 anos, depois com meus 12 anos já entendiam bastante da a questão espiritual e sofri muitos preconceitos, né? E tentei buscar o aceitamento na minha vida, né? Hoje, a gente... Às vezes eu fico pensando na minha vida, né? Como que eu fui... de que maneira eu procurei me tornar e me sentir melhor dentro da minha vivência entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Por quê? Porque as pessoas são muito preconceituosas e muitas vezes ela não consegue se enxergar. E eu também já fui assim, tive, já fui uma pessoa muito amarga na minha vida. E hoje, a minha vida, quando eu comecei a entender e buscar o mundo espiritual, como eu comecei a entender o que é espiritualidade, o que representa a espiritualidade para mim, né? E o que representa Jesus na minha vida. E aí eu começo a minha vida, né? Trazendo todo essa vivência, né? Trazendo toda essa história que vocês precisam entender na vida de vocês, o que acontece com o médio, né? Então, de criança eu tinha muitos problemas, assim, para poder entender. Fui criada dentro do catolicismo. Graças a Deus eu tive um bom desenvolvimento na minha vida. E depois, né, tive que passar por algumas questões na minha vida que pudesse me levar até a algumas casas espirituais, né? Chegando em algumas casas espirituais, tive uma questão muito difícil na minha vida, porque assim, eu acreditava nas pessoas, acreditava na maneira que poderia ser trabalhada dentro da espiritualidade e buscava a resposta diante de muitas coisas que eu queria na minha vida, entender todo o cotidiano que estava passando por mim, né? O que estava acontecendo comigo, né? E ao chegar em algumas casas, né, eu encontrei pessoas que era totalmente cética e servia uma espiritualidade, né? Que para mim eu achava que as pessoas ela acreditava naquilo que ela servia. E assim, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco a fé, né? E eu perdi um pouco quando eu comecei a acreditar em pessoas, né? Pessoas que não tinham entendimento nem sabia quem era ela nesse cotidiano da vida, né? Nesse cotidiano da vida, da própria vida, né? E ao me encontrar no meio dessa situação, eu disse, não, eu vou buscar entendimento espiritual, né? Passei por alguma casa e vi muitas coisas erradas e que eu não concordava. Hoje eu entendo que, né, que a casa ela tem um segmento da espiritualidade que ela que está cultuando essa espiritualidade. Então, muitas vezes, as pessoas acabam cultuando os obsessores, né? Obsessores esses que ele transforma a casa da maneira do pensamento do médium, né? E o médium, ele acaba, ele e o espírito acabam sendo um só. E aí começa toda a confusão, né? Porque começa fazendo coisas erradas dentro da casa, começa fazendo feitiços errados, entregando feitiços em lugares que não se necessariamente é necessário, e não fazendo as coisas determinadamente como se deve ser. As pessoas pegam dentro de Kibanda, né? Cultua Exu e Pombogira, e eles têm uma dramatização na mente, na cabeça deles, que
eles nem conhecem quem são a própria entidade que eles trabalham. E aí então, né, surge essa minha maneira. De que maneira eu vou poder trabalhar com a espiritualidade? E aí eu fui procurar, fui me aprofundar realmente em alguns livros e algumas pessoas dizem, não, você vai enfrentar coisas teóricas. Mas eu não busquei essa questão teórica na minha vida, né, de buscar. Na verdade, eu queria uma explicação. Eu queria ouvir alguma coisa que realmente tivesse a ver com o meu pensamento, com a minha maneira de agir, com a minha maneira de pensar. E aí nasce, né? Nasce toda a história que hoje eu quero dividir um pouco com vocês, né? Um pouco dessa vivência. E que maneira eu pude surgir na minha vida buscando esses conhecimentos. E eu quero dizer para vocês que a gente vamos debater nessa pequena sériezinha que eu estou fazendo de conhecimento, para que vocês busquem esse conhecimento. Então eu vou contar um pouco dessa história, desse conhecimento. Quando eu comecei buscando uma maneira de vivenciar minha vida, de como que eu posso trabalhar minha vida, de que maneira eu podia trabalhar dentro da espiritualidade, e quando eu comecei ter a incorporação, então eu achei muitas coisas estranhas. E eu precisava de resposta e eu não conseguia, e às vezes eu me sentia muito. Eu me sentia triste porque eu achava que o mundo tinha me esquecido. E eu me vitimava demais, achando que a espiritualidade, qual que eu buscava, eu achava que eles poderiam tudo, né? Que eles poderiam fazer todas as questões na minha vida, eles poderiam me dar o poder. E na verdade foi aí, né, que eu comecei quebrando a cara, né? E um certo dia eu comecei a trabalhar com uma entidade, né, que se chamava Maria Padilha e que se chama até hoje, né, as pessoas têm esse conhecimento. E Dona Padilha, ela veio na minha vida de uma maneira que eu não vi mais ninguém falar nessa situação. E eu deixei de ser uma médium que só incorporava e passei uma médium para ouvir o que a espiritualidade ela estava falando. E aí Dona Padilha ela disse a mim, perguntou a mim se eu queria aprender. E eu estava passando por alguns problemas tenebrosos e eu pensei, não, eu quero aprender. Ela disse, então, se você quer aprender, então vamos aprender de maneira certa. E ela perguntou se eu estaria disposta a conhecer o verdadeiro mundo espiritual. E eu falei que sim. E aí ressurge novamente minha vida. E a minha vida, ela ressurge nesse caminho quando eu comecei, gente, a entender que a espiritualidade muitas vezes não era aquilo que muitos médios fantasiam, que eles se acoplam com obsessores e obsessores acabam tomando conta da mente dele, fazendo com que eles achem que eles são maior. E na verdade eles não são nada. Eles só são receptores de mensagens. E é uma escolha se você quer trabalhar por bem ou se você quer trabalhar para o mal. E aí ressurge a minha vida, onde eu escolhi trabalhar por bem. Eu escolhi, eu dizia que eu não trabalhava com a espiritualidade que eu não tivesse uma crença e que essa espiritualidade ela tinha que me emanar uma boa energia para eu poder sentir tudo isso. E aí eu passei nesse período por diversas casas, né, por casas que eu nem imaginava na minha vida, né, e passei por essas casas. E aí ressurge a minha vida diante de tantas coisas que eu busquei verdadeiramente o meu olhar para a espiritualidade diante de Deus.